Opa, parece que a professora Carla já chegou. Vamos aguardar ela entrar. Epa! Que alegria, Carla. Ai, aqui também, Vânia, que gostoso, viu? Muito bom. Que bom. Que bom ter você aqui conosco. A gente já tem um tanto de gente te ouvindo aqui. E é uma alegria estar com você aqui, mesmo que a gente está distante, né, Carla? A gente está pertinho nesse momento aqui, podendo se ver, Com né? Cada certeza. um protegido na sua casa, né? Isso é muito importante, muito bom. Que Sempre alegria. perto, né, Vânia? Mesmo quando nós estamos aí nas nossas ações, a gente está É, junto sempre. Eu tenho muito carinho pelo fórum, né? O que fórum tem bom, eu adoro, né? Tem você que lá, bom. tem a Elizabeth McGregor, que eu tenho profunda admiração também por ela. E agora tem, né, a nova geração, né, Vânia, que está aí. É isso aí, exatamente, a nova geração. Isso é Então, muito bom, né, Carla? Porque a gente vai estar falando de um assunto, né, que aparentemente é tão novo, né, para tantas pessoas aqui no Brasil, mas tem pessoas que já nasceram, né? Hoje os alunos já nasceram na era do bem-estar animal no Brasil, né? Olha que interessante. Então eu te agradeço muito em ter aceito esse convite nosso, né, da gente estar falando sobre o bem-estar no Brasil. Acho que a gente precisa entender, né, do que a gente está falando. Muitas pessoas usam o termo bem-estar, mas a gente, na verdade, não tem muitas vezes um bom emprego dessa palavra. Mas não vou ser eu que vou falar, vai ser você. Então, eu queria apresentar você para as pessoas que eventualmente possam não te conhecer, o que eu acho difícil, mas a professora Carla Molento, ela é graduada em Medicina Veterinária pela Universidade Federal do Paraná em 1990. Ela tem mestrado em Ciências Veterinárias pela Universidade Federal do Paraná em 95 e doutorado em zootecnia pela McGill McGill. University, no Canadá, em 2001. Pós-doutorado em Bem-Estar Animal no Instituto Ilvo, na Bélgica, em 2011. E atualmente ela é professora associada da Universidade Federal do Paraná, é coordenadora do Laboratório de Bem-Estar Animal, o LABEA, leciona as disciplinas de etologia e bem-estar animal para os cursos de graduação em medicina veterinária e zootecnia, orienta trabalhos de graduação, mestrado, doutorado e pós-doutorado em bem-estar animal no programa de pós-graduação de ciências veterinárias da UFPR, é bolsista de produtividade em pesquisa do CNPq, tem experiência em ensino, diagnóstico, estratégias de melhoria de bem-estar de animais de produção, de companhia e de laboratório, e foi membro da Comissão de Ética e Bem-Estar Animal por muitos anos do Conselho Federal de Medicina Veterinária, construindo uma base muito sólida que hoje a gente pode dizer que realmente a gente tem uma base sólida, né, Carla, já do ponto de vista da legislação e das resoluções, mas na prática talvez não seja assim. Então, eu vou deixar você contar para nós um pouquinho como é que o bem-estar animal entrou na sua vida. Quer dizer, qual foi o momento que a Carla, que se formou lá em 90, entendeu que bem-estar animal era uma coisa que podia ser tão transformadora na vida dos animais? Ai, Vânia, que abertura inspiradora. É umas coisas que você falou, cada uma delas me dá vontade de falar, né? Primeiro que sim, eu acho que a gente avançou Pode muito falar. de regulamentações e legislações, mas falta muito, né? A gente quando participa, e é um exercício assim que eu convido a todos a tentarem se engajar mais nessas propostas de leis, né? E quem é profissional junto aos seus conselhos, seja veterinária, zootecnia, biologia, né? É importante, porque a gente precisa desses marcos, mas a gente começa com uma proposta e a coisa vai se transformando tanto ao longo do processo, mas a gente alguma coisa consegue de avanço em geral, né, na publicação. E isso tem sido importante, sem dúvida nenhuma, né? Mas quanto à sua pergunta, quando que bem-estar animal entrou na minha vida depois da minha graduação, né? Claro, porque nós, quando fizemos veterinária, não tinha isso, né, Vânia? Não Não. existia essa Você área. imagina que eu me formei em veterinária em 83, então não tinha nada desse É. assunto, né? E para mim ele foi muito transformador na minha vida quando ele entrou. Por isso eu gostaria de saber na sua, como foi?
Então, eu também já tenho anos, né? Me formei em 90, Vânia, também não tinha, nem, não é que não tivesse a disciplina, não tinha nem a discussão, né? Na verdade. Não, exatamente. Eu já queria trabalhar com isso. Acho que desde quando eu comecei a dizer que queria ser médica veterinária, só que não tinha um nome, lógico, né? Tinha um nome, mas eu queria fazer medicina veterinária por causa dos animais, para tentar entender melhor os animais e tentar, de uma certa forma, protegê-los, né? À medida que eu pudesse conhecê-los melhor, saber o que eles precisam, né? Eu sempre tive essa motivação e também sempre tive muita curiosidade científica. Eu gosto de estudar, né? Eu gosto de entender. Eu gostava muito, por exemplo, de fisiologia, eu gostava muito das ciências básicas, adoro bioquímica, mas isso já é um lado meu de curiosidade científica, né? Mas a questão de motivação de vida realmente é tentar fazer alguma coisa pelos animais. Isso eu já queria, antes de ser aluna de veterinária. Então, na verdade, eu fui seguindo as portas que eu podia seguir, que existiam para eu abrir, né? E eu só consegui realmente começar a trabalhar com bem-estar animal quando eu estava no final do meu doutorado. É, eu fui, por causa do meu interesse, das minhas várias ações lá como doutoranda na Universidade de McGill, fui convidada para montar uma disciplina de bem-estar animal lá na McGill, porque não tinha também, né? Isso estou falando de 1990 98, 99, por aí, né? Então, também para você, a questão do bem-estar animal foi uma coisa muito transformadora e foi assim no final dos anos do século passado, vamos dizer assim, que também É, chegou na sua vida, né? sim, eu acabei entrando para mestrado, doutorado por outros caminhos, pelo caminho da fisiologia, que é algo que eu também sempre gostei muito, mas porque eu não tive Uhum. oportunidade, né, na área de bem-estar. E isso, na verdade, então, a história do bem-estar animal no Brasil, que eu acho que é gostoso a gente contar, saber de onde viemos, onde estamos e para onde queremos ir, né? A história do bem-estar no Brasil, ela antecede tudo isso que a gente está conversando, né? A gente tinha já na década de 80 algumas pessoas bastante vanguarda, né? À frente do que estava acontecendo no momento no Brasil. E eu posso destacar aqui os trabalhos do professor Matheus Paranhos, da Unesp de Jaboticabal, que já na década de 80 fundou o Ético, né? Que é o grupo de etologia e ecologia comportamental da Unesp de Jaboticabal, que é uma pessoa bastante reconhecida pelos seus trabalhos com manejo etológico, né, e algumas transversalidades aí com bem-estar animal. Sem dúvida, uma pessoa importantíssima no Brasil nessa área. E também o LETA, né, o Laboratório de Etologia Aplicada Isso. de Santa Catarina, que também é da década de 80, né? Inclusive o professor Pinheiro Machado, se não me engano, ele chegou foi uma das primeiras pessoas do Brasil também a fazer doutorado já naquela época na área de bem-estar animal, né? Então começa aí na década de 80, pela ação de algumas pessoas bastante avançadas, né, para o momento das profissões naquela época. E aí a gente começa a ter disciplinas mesmo de bem-estar animal no Brasil já mais no final da década de 90, né? E aí tem uma primeira iniciativa de ensino de graduação em bem-estar animal para a medicina veterinária brasileira na UNB, professor Francisco Bernal, que vem logo depois acho que a primeira disciplina que existiu de bem-estar animal no Brasil, se não me engano, foi a nível de pós-graduação e foi na Federal Fluminense, na UF, né? Com a Rita Paixão. Eu Então, acho que isso é uma coisa bem legal, né, Carla, da gente ver como as pessoas em geral, a gente vive num mundo tão acelerado, né? Esquece. Eu sempre gostei, não sei sua opinião, mas eu sempre gostei da história. Eu gosto de saber como é que as coisas eram, como é que elas estão agora, para a gente saber onde é que a gente está indo, né? Então, quando você fala, acho que a gente teve pilares sólidos, e eu acho interessante, porque o professor Matheus Paranhos, né, que é um amigo muito querido, ele é um zootecnista, né? Ele não é um veterinário. Então, de alguma forma, eu acho que assim, ele já tinha um pé nesse interesse, porque ele trabalhou muito a questão da etologia, do comportamento. Uma época, quando eu era da Comissão de Bem-Estar do Conselho aqui em São Paulo, ele tinha vários livros da época que eles trabalhavam muito essa questão da formação, né? Ele tem um livro muito interessante que fala sobre o gado e fala sobre a mãe e o bezerro, né? E eu ganhei esse livro de presente dele.
assim como outros que a gente distribuiu para várias escolas de veterinária que ele tinha lá, né, na época. E assim, a gente não sabe quanto isso é importante. E olha que caminho ele fez, né? Quando você fala ele tem uma respeitabilidade, ele tem mesmo, né? Com Mas certeza. a gente vê dificuldades. Esses dias eu acompanhei uma webinar com ele, que eles estavam discutindo a marcação a ferro quente com os animais, né, no gado. E aí, assim, como é interessante como ele já conseguiu sensibilizar alguns produtores. Interessante que a ala feminina é a mais motivada, eu achei muito interessante, porque eu acompanhei, né? E tinha, assim, mais de 500 participantes, mulheres e tal. E o que eu vi? O quanto essa argumentação do bem-estar animal, ela está longe de muitos produtores. Em compensação, de algumas propriedades que têm avançado, inclusive na qualidade da produção, a ciência do bem-estar animal está bem amarrada e ele tem levado isso, né? Como zootecnista, eu acho isso uma questão bem interessante para a gente entender como é que o bem-estar cresceu aqui, né? E como você falou, depois no Leta, o professor Pinheiro Machado, que já fez um doutorado nessa área lá atrás, né? E a gente nem sabe dessa história, né? Isso é muito importante. A gente tem muito aluno aqui que está acompanhando a gente, né? Então, estou aproveitando para reforçar um pouco essa construção da ciência do bem-estar animal aqui. Desculpa de interromper. Não, que isso. É gostoso conversar, né, Vânia? Eu queria aproveitar essa tua fala para ressaltar, gente. Bem-estar animal é de todos. Todas as profissões que trabalham com animais precisam trabalhar com bem-estar animal, né? Se a gente pensar, por exemplo, no caso da zootecnia, a zootecnista é um profissional importantíssimo para os animais. Maior quantidade de animais sob tutela do ser humano está na área de produção de alimentos. Como é que nós vamos, né, atingir esses animais, se não for pelas mãos também do zootecnista? Nós precisamos estar todos juntos, na minha opinião, qualquer formação profissional que envolva de maneira direta ou indireta a animais precisa necessariamente, obrigatoriamente, de alguma carga horária curricular sobre bem-estar animal, né? E Então, você vê isso crescendo no Brasil, Carla? Como é que você vê essa questão do ensino do bem-estar animal? Porque, por exemplo, olha, a gente vê que praticamente isso não existe na biologia, que é uma área importante na questão da formação de uma quantidade enorme de áreas de trabalho onde os animais vão estar presentes, né? Como é que você vê isso no Brasil? Por exemplo, na veterinária, já que a gente é o país que mais escolas de veterinária tem, quase do que somando todos os países do mundo, né? Então, será que, do ponto de vista prático, essa ciência tão importante hoje, ela está sendo ensinada em todas as escolas? Como é que você vê isso hoje no Brasil? Porque eu sei que você já estudou isso bastante, né? a gente vem acompanhando, com certeza vem crescendo. Nós partimos quase um zero, né? Então, Uhum. o último levantamento que nós fizemos já faz algum tempo, estava na hora de alguém fazer um levantamento assim novamente, mas até o ano de 2014 seguia mais ou menos em torno de 35, 34% das escolas com as quais nós conseguimos contato, tá? Ou a informação online, ou o contato direto, que nunca era 100%, porque realmente, né, Vânia, o número de escolas de medicina veterinária no Brasil é absurdamente alto. Com isso, a gente tem uma variância que é um risco para a sociedade, e isso, infelizmente, não é só na veterinária, né, que vem acontecendo no nosso país. Então, assim, esses 35% são da maioria, mas não de todas as escolas, né? Mas esses 35% significam a oferta de algum conteúdo de bem-estar conforme previsto em ementa. Na maioria das vezes, disciplinas optativas, né? Na grande maioria das vezes. Isso talvez tenha sido a maior mudança, eu acredito, se nós fizermos esse levantamento novamente, porque várias escolas, pelo menos as mais tradicionais, estão aproveitando as reformas curriculares para inserir o bem-estar animal como, finalmente, né? Uma disciplina obrigatória, tá? Então, essa primeira discussão, devemos ou não ter uma disciplina de bem-estar animal, eu acho que ela é uma discussão que avançou bastante. Quem não tem já sabe que deve ter, né? Nós temos um momento agora que é importantíssimo, que é como são ofertadas essas disciplinas, porque o que acontece em muitas instituições, tem que inserir, tem. Então tá. Então qual é o professor que tem a carga horária menor,
que vai assumir essa disciplina. E assim, Exatamente isso, cara. é impossível, né? Bem-estar animal é uma disciplina. Bom, isso aí qualquer professor vai falar da sua própria disciplina. Então, deixa eu falar da minha. É uma disciplina que Claro, faz favor, ainda mais como você vai falar e com o conteúdo que eu sei que você ensina para os seus alunos, por favor. ela é uma disciplina complexa, né? Então, do ponto de vista científico, como é uma ciência muito nova, tudo vem sendo publicado e renovado, tem muita dinamicidade, né? Como ela tem uma interface social, porque o bem-estar animal foi uma ciência demandada pela sociedade, né? Tem um lastro social. A gente não estuda bem-estar animal para ter mais um conhecimento. A gente estuda bem-estar animal porque a gente quer mudar a vida dos animais para melhor. Então, não é puramente técnica. A bem-estar animal tem um lado ético, que é uma interface também que exige do professor, né? E a outra questão que exige muito é tentar, da melhor forma possível, se manter atualizado nas questões normativas e legislativas, nacionais e internacionais, porque a gente sabe que o movimento legislativo entre os países ele é influenciado, né, numa situação de mão dupla, mas principalmente influenciado na área de bem-estar animal pelo que a Europa legisla. A gente vai acabar discutindo aqui no Brasil, até dá para ter uma certa previsão do que vai acontecer se a gente acompanhar a legislação na Europa. Então, vejam que são 3 áreas, grandes áreas, né? A ciência do bem-estar animal, a ética animal e a questão legislativa, que são 3 áreas grandes, 3 áreas de domínios diferentes de conhecimento e muito dinâmicas, pelo próprio caráter novo, né, dessa ciência, que tudo bem, a gente está falando aqui da década de 80, né? Alguém pode pensar, mas já não é tão novo. Bom, mas olha quanto tempo a gente estuda fisiologia, olha quanto tempo a gente estuda anatomia. Então, muita coisa que seria inédito, né, nessas grandes áreas já está bem estabelecido, já tem livro-texto. A gente não tem, eu não tenho. Se alguém me perguntar assim, qual é o livro-texto para usar para a disciplina de bem-estar animal? Eu não consigo dizer um. Porque não existe um livro-texto de bem-estar animal que aborde o conteúdo curricular conforme recomendado pela OIE, por exemplo. Né? Então, deixa eu aproveitar a sua fala, só me interromper um pouquinho, para não perder algumas questões que eu acho importantes. Eu ouço sempre, Carla, e às vezes eu fico um pouco preocupada, e outro dia, ouvindo, inclusive, sua fala, que eu achei maravilhosa, eu até te liguei para te falar o quanto foi boa aquela conversa que você fez de formiga, foi maravilhosa, eu fiquei assim encantada. Por quê? Porque, na verdade, você fez uma construção que eu acho muito importante as pessoas entenderem. A ciência do bem-estar animal, primeiro, nasceu de uma questão da sociedade. Depois, os outros países que não tinham isso foram se apropriando dessa questão, né? Você acha, na minha primeira colocação para você, você acha que isso pode ser um fator diferencial para que aqui no Brasil a sociedade se convença que, se está dizendo que tem bem-estar animal, então está tudo bem para eu comer, para eu ir num espetáculo, para eu ter um animal. Você acha que essa falta de participação da sociedade no processo, ela pode ser um fator diferencial, e aí a gente, enquanto profissional, tem essa responsabilidade de, ao ensinar um novo aluno, de, ao fazer um trabalho de educação na comunidade, levar esse conhecimento, como é que você enxerga isso? Ou você acha que não? Que do jeito que está, já está de bom tamanho? Conhecia, né? Conhecia, sim. Eu costumo dizer que o documento principal que gerou todo o movimento. Tá com eco? Vocês estão me ouvindo bem? Cara, só um pouquinho, que o som ficou horrível, eu não sei o que aconteceu. Pois é, eu também não sei. Eu descubro aqui nessa caixinha. Pode ser que sim, pode ser que não. Agora melhorou. Fale. Agora melhorou. Melhorou, né? É porque eu tenho um microfone aqui que de vez em quando ele liga, o microfone não, o fone de ouvido que ele liga sozinho. Eu vou deixar ele longe de mim, pode deixar. Você ouviu a minha pergunta? Eu ouvi a sua pergunta, Ótimo. sim. Então, ótimo. Com certeza, há um funcionamento da sociedade
é muito importante. O questionamento da sociedade, ele está ligado à maturidade dessa discussão na própria sociedade, né? Eu costumo dizer para os alunos que a gente tem também no Brasil a necessidade de se comunicar com a sociedade de uma forma que leve em consideração o momento em que nós estamos, né? Se a gente pensar que o que disparou toda a ciência do bem-estar animal, e isso aconteceu na Inglaterra, foi a publicação de um livro que foi uma espécie de denúncia, né? Que é o livro Animal Machines, da jornalista Ruth Harrison. Ele foi publicado em 1964. Em 1965 já foi desencadeado um processo enorme que foi motivado por esse livro, né? Se nós pensarmos que esse livro nunca foi traduzido para o português, né? Quantas pessoas será que no Brasil conhecem esse questionamento, né? De uma forma um pouco mais aprofundada, tá? Então, sim, eu acho que as sociedades estão em momentos diferentes, certamente. Mas todas as sociedades, eu acredito, têm espaço para a consideração de maior justiça com os animais. E isso é histórico, né? Se a gente pegar, por exemplo, a Grécia Antiga, a gente já vê a representação da voz dos animais em alguns filósofos que se levantavam contra outros, que diziam, não, nós somos muito bacanas, porque nós somos a imagem do universo, do cosmo de Deus, seja lá qual for a forma, né? Sempre teve o pensamento, né? Mas será, né? Será que a gente pode ser tão diferente, né? Pitágoras tem frases lindas dele, né? A gente falou 400 anos antes de Cristo, né? Os animais e o ser humano respiram o mesmo ar. Nós somos feitos da mesma matéria, né? Então, eu não vejo que isso seja um impedimento, mas é, sim, algo para ser considerado na forma como a gente apresenta a discussão para a sociedade, né? E é algo que eu acho que exige um pouco mais, tá? Porque o consumidor, você falou da questão, né, do rótulo de bem-estar animal, então o produto foi produzido com bem-estar animal, então tá bom, né? O consumidor europeu não é tão ingênuo, ponto 1. Ponto 2, a rotulagem é muito mais séria na Europa. Os esquemas de certificação, eles estão mais amadurecidos também, da mesma forma, né? Então, nós precisamos avançar. A gente começa a ver alguns esquemas de certificação muito sérios no Brasil. A gente tem aí a Certified Humane atuando agora já no Brasil. A gente precisa, então, de rótulos que sejam claros, né? De uma certificação que seja efetiva, de um consumidor que entenda o que aquele rótulo está dizendo, né? Então, essa questão da comunicação, da transparência da indústria precisa avançar muito no Brasil, muito. A gente precisa de mais regulamentação, né? Eu, por exemplo, defendo que rótulos de produtos de origem animal deveriam ter a foto do sistema que originou aquele produto. Como é que a gente pode ter uma caixa de ovos provenientes de gaiolas industriais, que é um sistema de baixíssimo grau de bem-estar, é um sistema de sofrimento para a vida toda, para a galinha. Como é que a gente pode ter um ovo desse com um rótulo, com um gramado e desenho de uma galinha feliz? Isso fere até o Código do Consumidor, né? Isso que eu ia te falar, Carla. Você acha que, por exemplo, no Brasil, a gente tem um arcabouço legal que permite que a gente trabalhe reunindo diferentes áreas de atuação para, se não diretamente defender a melhoria das condições, por exemplo, dos sistemas de criação e melhorar o grau de bem-estar dos animais, agir indiretamente através da melhoria da qualidade de vida das pessoas, porque eu não acho isso uma coisa boa. Honestamente, a minha visão, eu acho que a aplicação dos princípios de bem-estar animal, ela tem que seguir o princípio básico do bem-estar animal, que é saber como é que aquele animal, ou ele sente exatamente ele está se sentindo naquele lugar, naquele momento, naquele sistema, ou como ele é capaz de se adaptar, né? Que seriam as duas escolas, vamos dizer assim, que discutem bem a questão do bem-estar animal. Mas a gente vê que aqui no Brasil, a gente tem atrelado outras questões, as questões ambientais, as questões do consumidor, da saúde humana, que eu imagino que em outros países não deve ser tão diferente, deve também ter esse caminho, né? Mas como é que você está vendo isso aqui no Brasil? Vamos dizer que a gente tem 22 anos, né, do início do bem-estar animal de uma forma mais estruturada no Brasil. Como é que você está vendo isso? Você tem visto uma mudança ou a gente vive de altos e baixos?
Acho que as duas coisas. Eu vejo mudança, mas a gente vive de altos e baixos. Eu acho que é uma mudança que vai ascendente, né? Mas a gente perde umas batalhas no meio do caminho, mas eu vejo que é inexorável, né? Vocês estão me ouvindo? Que a Vânia congelou para mim. Vocês estão me ouvindo? Agora Vânia... você voltou bem para mim também. Você também tinha Ah, congelado, tinha ficado sem a voz. Eu acho que a tá, internet deu uma osciladinha. tá bom, né? Se por acaso acontecer qualquer coisa que você caiu, eu chamo você de novo, tá? Você Tá fica bom, aí, não vai embora. não vou. Não vou. Então, assim, eu acho que, voltando à tua pergunta, né? Se a gente tem uma boa estrutura legal no Brasil, eu acho que a gente tem, como ponto de partida, uma estrutura legal que poucos países têm. A gente tem, sim. A gente tem uma Constituição que, no que tange especificamente a proteção animal, ela não é antropocêntrica. Ela proíbe a crueldade. E disso a gente tem uma legislação federal, que é a 9605, que é enorme. Eu acho que a gente acredita pouco nas nossas leis. A gente precisa acreditar mais, né? Esses dias eu vi todo o esforço para a gente conseguir aprovar uma lei proibindo crimes de abuso sexual contra os animais, né? Na Lei 9605 está escrito que é crime cometer atos de abuso, né? Ferir ou mutilar, abusos, maus tratos, ferir ou mutilar animais. Então, está na 9605. Ah, mas não está escrito abuso sexual. Mas o sexual é um adjetivo. Se você não pode cometer É só abuso, um dos tipos de abuso, né? Você pode ter vários tipos de abuso. O sexual é mas um tipo de abuso, né? todos os Ele tipos está de abuso dentro de todos os abusos. Por isso que você tem que eu, ser genérico, né? eu entendo que às vezes a gente tem que fazer um esforço para ter leis mais específicas, porque a batalha é difícil. Não estou criticando, mas o que eu estou querendo colocar é que eu acho que a gente precisa acreditar muito mais nas leis que nós temos, né? A Lei 9605, para mim, quando ela fala que maus tratos é crime, se a gente for olhar a definição de maus tratos na medicina veterinária, não fica nada de fora. Não fica de fora. É só a gente saber construir a nossa argumentação, mostrar onde tem maus tratos, por que que aquilo realmente é enquadrado como maus tratos, que nós já temos a lei, sabe? Então, assim, com base na 9605, acho que é importante nós criarmos o maior número possível de leis específicas, mas sempre com muito cuidado, dizendo: olha, isso já está legislado, já está lá. Como é que alguém pode defender, por exemplo, não, abuso sexual não está proibido? Tá proibido, né? E isso acontece de várias formas, né? Até aquela terrível, para não falar uma palavra pior, né? Porque a gente é fino, não gosta da palavrão, né? Mas aquela emenda constitucional 96, 96. é, que vai lá e diz que você não pode cometer crueldade, mas se for por questões culturais, né? Aí você pode, desde que você respeite, garanta o bem-estar dos animais. Está escrito assim, é gente que não sabe o que está falando. É. Então, ela é autoanulante, porque como é que você vai cometer uma crueldade garantindo o bem-estar dos animais? Então, assim, é um beco sem sair daquilo, né? A gente precisa acreditar mais, na minha opinião, né? E felizmente, Vânia, nós temos um movimento aí sim mais recente e muito forte que me deixa muito animada no âmbito do direito brasileiro, né? Sim, Porque exatamente. o início, né, do trabalho em termos de direito animal é algo que me deixa extremamente feliz. Nós temos aqui na UFPR o professor Vicente de Ataíde, que é uma pessoa simplesmente. Ele já teve com a gente aqui uma live de quase 3 horas, É, de então, tanta coisa boa que ele falou. e Ele aí é a gente ótimo. faz esforços, porque sim, então eu acho sim que nós temos um arcabouço legal bem marcado, que sustenta o que a gente precisa defender, né? Agora, claro que existem situações aí intermediárias de conflito com outras normas, até às vezes constitucionais também, e que vão demandar
cada vez mais esforço para que a gente consiga mais avanço, né? Não está terminado, mas eu tenho comigo que a gente pode fazer muita coisa com o que está Então, posto. mas eu acho que tem uma coisa bem importante nisso que você está falando, que vai de encontro ao que a gente começou a falar nesse momento, que é a questão da educação, da informação para a sociedade, né? Porque o que a gente vê no fórum é que não só por nossa atuação, mas de outras organizações, você acompanha isso, eu sei, a gente percebe um grande movimento da sociedade nas mudanças de hábitos alimentares, mudança de hábitos que trabalham a questão de entretenimento, de lazer, né, de turismo. Então, a gente está vendo que a sociedade está se transformando de alguma forma. Um lado que eu sempre me preocupo, Carla, é o seguinte: a gente vê que muitas escolas optam assim, bom, vamos falar de bem-estar animal. Então, nós vamos falar de bem-estar animal, mas o bem-estar animal é aquilo que eu acho que é bom para ele. É o que eu acho que é bom. Então, eu vou dar uma baia bem bonita, eu vou fazer uma gaiola maior e eu vou achar que é melhor para mim. E eu queria que você falasse um pouco sobre como é que a gente chegou nos indicadores de bem-estar animal, que a gente saiu lá atrás do livro, né, da jornalista, da Ruth Harrison, que foi uma pessoa ímpar em fazer a sociedade parar e fazer dois pontos e olhar para o que estava acontecendo, né? E a partir dali a gente foi tendo encadeamento de coisas. Aí a gente chega hoje e vê que você mesmo teve a Janaína Hammerschmidt, né, que foi sua aluna, vocês fizeram um documento maravilhoso propondo um protocolo, né, de avaliação de bem-estar animal. Como é que a gente chegou nisso? A entender que uma ciência tão múltipla, que reúne questões das ciências básicas, da medicina veterinária, das ciências mais elaboradas, porque ela vai trabalhar com outras questões da clínica, por exemplo, né? Ela vai trabalhar com questões da patologia, ela vai trabalhar com questões da fitopatologia, da própria farmacologia, ela vai reunir isso tudo e vai trazer de outras coisas, porque ela vai trazer a ética, ela vai trazer as questões da área da legislação, e ela vai, questões da área social. Como é que você vê que a gente chegou hoje nos indicadores e como é que você vê esse amadurecimento aqui no Brasil em relação a isso? Porque a gente percebe que tem áreas que avançaram e outras nem tanto. Queria que você comentasse um pouco isso conosco. Então, na verdade, esse é o papel da ciência, né? E dessa forma também o papel dos profissionais. Por isso que o médico veterinário, o zootecnista, o biólogo, o agrônomo são tão importantes nessa discussão, né? Não é por causa da nossa opinião pessoal, mas é pela nossa atribuição de poder diagnóstico, né? Então, nós temos formação para entender como a gente pode estimar, porque saber a gente não consegue, mas a gente pode estimar a predominância de sentimentos de um outro indivíduo, né? Aí isso gera muita discussão, né? A pessoa fala, como é que você vai saber que a galinha não está feliz? Talvez ela esteja feliz dentro da gaiola. Não, eu tenho evidências de que ela não está feliz, né? Então, se você quer defender que está feliz, você mostra suas evidências. Aí é uma conversa que não é de opinião, é uma conversa de fatos, de exploração do mundo real, que é o que a gente precisa fazer para tentar entender os outros, né? A gente não pode querer entender os outros com base na nossa opinião, porque às vezes, mesmo bem intencionados, a gente causa mal. Que é, por exemplo, a situação de animais, de cães, por exemplo, acumulados em abrigos ou protetores individuais. Está sofrendo todo mundo, estão sofrendo os animais, está sofrendo a pessoa responsável, não tá? Não é o caminho, né? Então não pode ser uma questão de opinião. E quem tem a formação para ajudar nisso somos nós profissionais, né? Isso hoje o diagnóstico muito avançado, né, Vânia? Inclusive, a gente tem aí até a oportunidade de tentar fazer protocolos que sejam mais práticos, mais viáveis, porque a gente já tem muito conhecimento, até às vezes de correlação entre indicadores. Então, se eu não posso medir todo um conjunto, eu posso estimar alguns a partir dos outros que eu estou vendo, tá? Mas sempre, para entender o grau de bem-estar de um animal, eu preciso de indicadores que eu vou medir no local, na situação de vida dele ou no procedimento ao qual ele vai ser submetido, enfim, né? E isso vem lá de novo da Ruth Harrison, né? Porque quando ela publica o livro,
E, como eu disse, é um livro que ele descreve a produção animal industrial, com fotos, né? Para uma sociedade que está vivenciando, assim, os primeiros momentos pós-Revolução Verde, né, após a grande industrialização da produção de alimentos. Então, uma sociedade que imaginava, né, a produção animal como a gente aprende, sabe? Aquela musiquinha do Old MacDonald Had a Farm, né? A vaquinha mimosa, um porquinho solto brincando na lama, umas galinhas no gramado. E ela, quando publica esse livro, põe as fotos e descreve o que é a vida de um animal num contexto de produção industrial. A sociedade inglesa, que é uma sociedade que lê, né? E aqui, de novo, um apelo à valorização do conhecimento, à valorização da leitura, né? Infelizmente, nós estamos vivendo uma fase no Brasil e em alguns outros grandes países do mundo de desvalorização do conhecimento. Sem conhecimento, a gente não vai resolver nada. A gente vai só embolar mais as coisas, né? E a sociedade lê aquele livro e fala, nossa, mas isso aqui, essa jornalista deve estar maluca, não é possível que seja assim, né? E os outros defendem, não, isso aqui é um horror, né? Então, com toda essa movimentação, o governo britânico resolve estabelecer um comitê de profissionais, né? Porque realmente ela era jornalista, vai que ela falou um monte de besteira muitas vezes, existe uma soberba do profissional da área em desmerecer a opinião de quem não é da área, tá? Isso, gente, é muito ruim. Se você conhece mais, você explica, você não diminui o outro, né? E eu falo porque na proteção animal isso é muito comum, né? Você escutar assim, olha lá, o que a protetora X fala, mas é uma leiga, não sabe nem o que está falando, não sabe? Então explica. Você sabe mais? Explica, né? Porque muitas vezes isso é usado como uma forma de tirar o crédito da opinião de alguém e Desacreditar, né, a pessoa. né? Aí, então, o comitê formado pelo governo britânico vai investigar. A pergunta que esse comitê tem que responder é: os animais estão sofrendo nos sistemas industriais de produção animal ou isso é uma loucura de uma repórter, né? E esse comitê é formado no começo de 1965, então um ano imediatamente após a publicação do livro, né? E ele tem até novembro de 1965 para responder essa pergunta: os animais estão sofrendo ou esse livro é um livro que não deve ser levado muito a sério? E aí esse comitê trabalha e em novembro ele entrega o relatório que acaba ficando conhecido como relatório Brundle, que é o sobrenome do presidente do comitê, né? E eles dizem assim, olha, nós procuramos toda a literatura científica para tentar fazer uma revisão sobre sentimentos dos animais de produção e não contamos absolutamente nada. Nós temos muita informação sobre nutrição, sobre genética, sobre fisiologia, anatomia, mas sobre sentimentos, a história aí, né? De se evitar estudar sofrimento nos animais, sentimentos nos animais, que vem lá de René Descartes, né? Esse é um termo interessante para uma outra live, né? Porque ele é longo. Mas o comitê não se limita a dizer não sabemos porque não tem publicações científicas, né? Eles dizem assim, olha, embora não tenha publicações, é muito provável que a predominância de sentimentos seja negativa, né? E nós determinamos que nenhum animal deve ser mantido sem a possibilidade de se espreguiçar, porque a gaiola onde ele está é muito pequena, sem a possibilidade de dar volta no seu próprio corpo, porque o espaço é do tamanho do corpo do animal, como é, por exemplo, a vida das porcas no sistema industrial brasileiro até hoje, né? Ela vive num espaço que é do comprimento, da largura do corpo dela, ela não consegue dar uma volta. Sabe aquele comportamento que o cachorrinho faz para deitar? Gosta de dar uma voltinha para deitar? A porca também gosta, mas ela não consegue. Ela tem que se largar para deitar e depois ficar em pé, sempre no mesmo sentido, porque é o tamanho do mundo dela, é o tamanho do corpo dela, né? Então, a partir dessa, eles falam em 5 coisas, tá? Que depois amadureceram, foram transformadas, ampliadas, reorganizadas para Cuidar-se corporalmente, né, Carla? Oi? Uma das coisas é cuidar-se corporalmente que eles fazem, né? Se lamber, arrumar as penas, né? Que os animais normalmente gostam de ter um autocuidado, né? E que isso não era possível, né? Então, eles propõem essas coisas ainda de forma muito pontuais, né? E elas são elaboradas, mas foi muito importante, porque foi a raiz, né? Do que virou depois, Sim. assim, como a gente conhece hoje, que
por sua vez, são a base dos protocolos de diagnóstico de bem-estar. Tá? As 5 liberdades são reorganizadas em 4 grupos de indicadores e são as coisas que a gente mede para fazer diagnóstico de bem-estar quando vai em campo. Então, não é um bicho de 7 cabeças, nem impossível. Claro que é complexo, porque eu não posso, e uma coisa muito comum, né, que a gente escuta de quem não estudou bem-estar animal, é dizer assim, mas está comendo e não está doente, está bem. Não, porque bem-estar é uma grandeza multifatorial, então a gente precisa olhar todos os indicadores, né, possíveis, os indicadores que nos evidências, pelo menos com relação a essas 5 liberdades, né, para que a gente possa ter um diagnóstico de bem-estar de um animal num determinado momento da vida dele, ou até a gente já consegue fazer diagnóstico de bem-estar crônico também, né, ou a gente consegue estimar grau de bem-estar em uma situação hipotética em que o animal possa ser em que se possa pensar, né, em colocar um animal. Então, a gente tem muito... Nossa, a gente tem hoje... O número de publicações científicas na área de diagnóstico de bem-estar é muito grande, tá? Então, assim, ninguém deve ter receio. Como a gente não... Durante a nossa formação, a gente não tem medo de diagnosticar doença. A gente não tem medo de fazer um exame de sangue e olhar todos aqui. A gente pega um exame de sangue completo. Você tem um número de indicadores, digamos assim, né? Sim. E o que você acha, Carla, do que agora a gente tem, que é essa nova proposta, né, de pesquisadores australianos, nova que eu digo porque eu acho que é a última coisa que a gente viu mais ampla, incorporada nessa discussão, que é a questão dos 5 domínios. Eu, particularmente, aqui na minha pequena avaliação, né, e assim, eu não faço parte desse universo acadêmico e tal, mas nessa minha pequena avaliação aqui, eu não gosto do termo 5 domínios, porque me parece algo. Eu até melhorei muito depois que eu conversei com todos vocês que são os pesquisadores aqui. Eu liguei para todos, sem falhar nenhum, liguei para todos, fiz uma lista, liguei para todo mundo e fui ouvindo a opinião de todo mundo sobre isso para eu poder me sentir menos ruim, mas continuei achando que o nome 5 domínios não foi uma boa ideia. É, o que você acha que ele trouxe como agregador de valor na questão da gente aprimorar esses instrumentos de avaliação de bem-estar animal, principalmente pensando nos indicadores? O que você acha que ele trouxe de contribuição? Então, o principal aí proponente, né, é o David Mellor, que é uma pessoa... Isso, eu estava tentando me lembrar o primeiro nome e falei, melhor não falar porque eu vou errar. Ele é uma David pessoa Mellor. bem importante, né, na ciência do bem-estar animal, e eu acho a proposta dele dos 5 domínios muito interessante, né? Porque, assim, quem propõe, quem reestrutura, quem tem uma participação muito grande, ninguém faz nada sozinho, né, gente? Mas, assim, a pessoa que teve uma boa liderança no formato das 5 liberdades, como foi estabelecido a partir de 93 e gerou tanto avanço, né? Foi o professor John Webster, da Universidade de Oxford. Uma pessoa maravilhosa também, tem vários livros. E, assim, a ideia inicial das 5 liberdades era ter questões simples e de fácil avaliação no campo, viáveis, um mínimo que deveria ser respeitado, mínimo, tá? Então, se a gente chega, por exemplo, na liberdade psicológica, como ela é nas 5 liberdades, a gente tem que olhar se o animal está com medo e se ele tem algum motivo de um estresse crônico, tá? O que foi pensado como algo factível para você numa visita numa fazenda, porque isso se dá no campo de animais de produção, animais usados para produção, né? Podem ver que todo o histórico de desenvolvimento de bem-estar animal tem a ver com os animais utilizados para a produção de alimentos. Nasceu aí, né? Embora, claro, expandiu e a gente hoje pode trabalhar. Onde tem animal tem questões de bem-estar, né? Mas, então, o pensamento que origina as 5 liberdades, ele é um pensamento de liberdades bem restritas para viabilidade prática, né? E, claro, tem outras correntes e tem outras formas de entender essa organização, porque ela é muito boa. A organização das 5 liberdades, mesmo quem as criticou, e tem correntes que as criticam, acaba fazendo um raciocínio fundamentado nelas. Elas foram, na minha opinião, né, um paradigma. O que o David Mellor fez, eu acho muito interessante, porque ele coloca 4
liberdades, né? A questão da nutrição, a questão da saúde, de não estar doente nem ferido, a questão do conforto, né? Do animal não estar num ambiente muito quente para ele, nem muito frio, não estar exposto só a concreto, ter uma superfície macia, então as questões de conforto. E a questão de liberdade para expressar seu comportamento natural, que são 4, então, liberdades, ele coloca numa hierarquia em relação à liberdade de estados mentais, o domínio mental, ele separa. Por quê? Se a gente quiser fazer uma avaliação um pouco mais profunda, é óbvio que a liberdade psicológica ela é afetada por todas as outras, né? Então é um outro momento, né? Jamais, talvez, com mais espaço de trabalho, né? Com uma área de bem-estar animal mais reconhecida, em que a gente possa falar de uma forma mais profunda do bem-estar dos animais. Então eu gosto muito, né? Eu nunca tinha parado para pensar na palavra domínio. Realmente não é uma palavra muito simpática, né, Não, Vânia? eu Mas pensei que podia chamar os 5 desafios, qualquer outra coisa, porque 5 não, desafios acho que ele quer dizer talvez fosse uma coisa melhor. Domínio, quando eu, talvez pela época que eu conheci, ficou me parecendo uma coisa muito do que a gente tem que fazer para ter os animais. Então, eu não gostei do termo domínio. Depois que eu conversei com vocês, e que vocês, cada um foi me dando um pedaço das coisas, eu li os artigos, o Matheus fez a gentileza de me mandar, eu li tudo. Aí eu achei que ficou um pouco melhor, mas o nome realmente, quando você fala liberdade, é uma coisa que é tão ampla, né? E que é uma porta, para mim, quando eu estudei bem-estar animal, entender essa questão foi uma coisa que fez todo sentido na minha angústia da vida inteira, de olhar para as formigas. Oh, não estou brincando, tá? Eu estou falando uma verdade. Olhar para as formigas, para os passarinhos. Eu tinha galinha de estimação em casa, tive gato, e aí eu olhava para essas coisas e fazia um sentido. E eu nunca quis ser veterinária, eu fui veterinária por puro acaso. Não era isso que eu imaginava. E aí, quando eu estudei, e eu me incomodava, Carla, na faculdade, eu entrei na faculdade em 70, pensa, anos 70. Nem lá na Inglaterra esse negócio não estava andando ainda muito direito. E a gente tinha incômodos, mas não tinha explicação para o seu incômodo. Você sentia um incômodo. E quando essas coisas começaram a chegar aqui, e eu fui estudar, isso fez muito sentido. Eu sempre digo assim: eu sou uma pessoa antes de ter estudado bem-estar animal e outra pessoa depois que eu estudei bem-estar animal. Porque eu achei ali um caminho. E aí, quando veio a questão dos 5 domínios, eu tive que amadurecer isso melhor. Apesar de tudo isso que você fala, eu acho que, até por entender história, por entender que a cultura americana, a cultura australiana, elas têm muita semelhança e a gente incorpora muito aqui, foi no momento onde essas mudanças na Constituição estavam em efervescência. E aí eu comecei a ouvir as pessoas que defendiam, os nossos colegas que defendiam que não, que tem bem-estar animal na vaquejada. Como que você não vê que tem bem-estar animal no rodeio? Usavam esses argumentos. Você entendeu como eu podia? Eu tive que ficar traumatizada, né? Mas mas aí acho eu precisei de vocês para poder entender melhor. Mas eu acho que tem uma relação aí também que talvez ajude, Vânia, que é a relação entre as línguas, viu? Porque eu jamais tinha pensado em tudo isso que você está me falando, porque quando eu li Dominion, eu entendi a palavra no sentido de núcleo, sabe? São núcleos de conceitos, né? Por isso Núcleos, que eu disse, coisas diferentes. né? Então, a gente tem também que tomar muito cuidado, porque existe muito anglicismo, É, existe muita confusão, né? é. Pode ter certeza que a contribuição do Mellor vai no sentido da gente poder cada vez mais entender como os animais se sentem, tomar as melhores decisões por eles, né? Isso é Sim. uma coisa importante da gente deixar marcado, gente. Bem-estar animal é uma ciência que nasce e por até uma questão de honestidade deve se manter centrada no animal. Ela existe para que a gente consiga entender como se sente aquele animal, que é o nosso objeto de estudo. Eu não queria falar a palavra objeto, que isso também é tão, mas no sentido de ser o nosso foco, né? Então, isso é algo muito importante, com certeza o Mellor tem isso, né? Todos esses nomes que a gente citou aqui são pessoas que se esforçam muito pelos animais. Existe recentemente uma crescente
sente apropriação indevida do termo bem-estar animal, né? Por isso eu acho tão importante a gente falar sobre palavras, né, Vânia? E questionamento que você trouxe, porque as palavras, né? A gente usa às vezes uma palavra num certo sentido e a gente é ouvido de uma outra forma, porque pela experiência de vida daquela outra pessoa, aquele termo tem uma outra acepção, né? Eu vou te falar por que eu acho que isso é importante, Carla. Olha, daqui 10 minutos, 9 minutos, a nossa live vai acabar. Se não der para a gente falar tudo, que eu ainda tenho umas 3, 4 coisas que eu preciso falar com você, eu vou abrir outra e a gente continua, porque eu acho bem importante o assunto. Tem Eu uma só não, questão que eu me... não sei quanta Não, bateria eu tenho. A gente vai conversando. sim. Não, é só mais um pouquinho. Eu não, mas eu não... Tem uma questão que eu acho importante. Quando nós fomos escrever os artigos que acabaram culminando no Manual de Controle de População de Cães e Gatos em São Paulo, que foi em 2003, 2004 que a gente começou a escrever, eu me lembro que para nós todos que fizemos, fomos um grupo de profissionais convidados pela doutora Adriana, para compor esse grupo de trabalho, a doutora Adriana Vieira, depois a professora Rita Garcia, que trabalha com você aí, amiga muito querida. A gente tomou um cuidado no uso das palavras, porque se você olhasse a época que os programas de controle de população de cães e gatos começaram a existir, foi nos anos 70. Então, era viatura, captura, recolhimento, eliminação, eram termos que se usava que retratavam uma questão de ações da polícia da época, né? E aí as palavras, como você disse, não só na tradução, mas elas têm um significado quando a gente usa. Então, eu sempre tomo esse cuidado quando a gente vai falar, por exemplo, das práticas todas relacionadas àquilo que é para produzir algo positivo para os animais, que elas sejam colocadas dessa forma, da mesma forma no sentido contrário, né? Para tentar estabelecer uma dicotomia mesmo entre as questões, para que as pessoas possam entender do que você está falando. Então, talvez no caso dos 5 domínios, porque elas vieram com essa forma. Então, 5 domínios. A primeira vez que eu li, que eu ouvi, e eu ouvi no Congresso Nacional essa questão, né? Sendo defendido por pessoas dizendo assim, não, esquece, não tem mais esse negócio de 5 liberdades. Não. Agora é questão 5 domínios. Como... E aí eu falei, bom, deixa eu entender o que esses caras estão falando, né? E aí, enfim, veio todo esse caminho. E nessa questão, o que eu também vejo, Carla, é que quando a gente fala em bem-estar animal, as pessoas também usam as coisas de forma recortada no Brasil. Por exemplo, nós vamos dar uma disciplina de etologia, ou então nós vamos dar uma disciplina de comportamento animal. E, na verdade, na prática, não respeita os princípios básicos. Me parece até uma coisa quase esquizofrênica quando você vai na prática botar aquela disciplina para acontecer. Por exemplo, a relação materno-filial é super importante, né? Então, a mãe e seu descendente, seu filhote, ela tem que ter uma relação entre eles para que se estabeleçam questões que vão além da nutrição, do calor do corpo, aspectos da vida da cultura, vamos dizer assim, dos animais que precisa ser passado para garantir a sobrevivência daquele indivíduo. E isso não acontece. Eu queria que você colocasse um pouco nesse sentido, como você tem visto na prática a aplicação dos princípios de bem-estar animal. Você falou já de usar só a expressão para justificar algumas coisas, mas na prática, nessa construção do ensino do bem-estar animal, você também falou nas embalagens e tal, mas eu vejo que nisso a gente tem tido um avanço. Tanto que depois eu gostaria que você em seguida falasse um pouco sobre as questões como a tecnologia, né, ou essa era que nós estamos vivendo agora, que seria uma segunda revolução verde, ela está influenciando até a questão da produção de alimentos, né, interagindo com a questão do bem-estar. Não sei nem por onde começar, tanta coisa, né? Pode começar de trás para frente. Eu primeiro perguntei da etologia. Sim, eu acho que a gente precisa melhorar muito a efetividade do ensino superior no Brasil. E isso está embutido no que você falou. Parece que a gente compartimentalizou. Dentro da universidade, a gente vai falar sobre uma teoria,
depois a gente vai sair, na prática mesmo, o bom é aprender com quem já está fazendo ali, né? Assim, tem conhecimento que a gente precisa respeitar muito, que é o conhecimento da experiência de quem faz algo há muito mais do que a gente, tá? Então, eu acho que a gente precisa respeitar muito quem trabalha com os animais, às vezes de geração para geração. Então, são pessoas que têm seu valor, né? O que a gente não pode é compartimentalizar, né? E a gente faz isso o tempo todo. Em especial, a gente compartimentaliza quando tem dissonância, né? Então, por exemplo, se eu aprendo na universidade, não. Você, para ser veterinário, eu não sei se os alunos ainda escutam isso, eu espero que não, mas eu acredito que sim. Para ser veterinário, você precisa parar de ficar tendo pena dos animais, né? Não deixe ninguém falar isso para vocês, né? Porque aí você já perdeu a própria razão de ser do veterinário, né? Mas a gente escuta isso. E aí a pessoa, às vezes, é submetida a práticas de ensino onde os animais sofrem, chega em casa e vai encontrar seu cachorro que ela adora. Então, vão surgindo dissonâncias que, às vezes, vão reforçando essa compartimentalização. Tá? Mas eu acho que isso tem mudado, né? Eu acho, por exemplo, quando a gente faz uma aula de etologia e explica, olha, se você se aproximar do animal pelo ângulo correto, você consegue prever para onde ele vai andar, você não vai precisar fazer esforço, ele não vai precisar se assustar, vai ser mais fácil conduzir os animais. Isso acaba indo para o campo, né? Uma pessoa que faz isso com excelência é o Matheus Paranhos. O Matheus Paranhos chega em aulas práticas em fazendas e ele muda o manejo das fazendas, né? Então, acho que da mesma forma que eu falei que a gente precisa acreditar nas leis, a gente precisa acreditar no conhecimento, né? A gente precisa acreditar, mas eu vejo isso crescendo, eu vejo veterinários e zootecnistas se formando com uma outra postura, né? Agora, claro, a universidade e deve ser um universo, né? Não só de conhecimento como de atitudes. E o que os alunos aprendem é rico, tem várias visões. O que eles vão ver no campo também são visões diferentes, muitas vezes motivações diferentes. Mas eu acho que a gente tem, sim, talvez isso como um papel até de uma reflexão para as universidades, porque se a gente está ensinando algo dentro de sala de aula que só fica ali para fazer a prova depois, a gente não está cumprindo o papel, né? Então, Você acha que a ética, Carla, que a gente tem, pensa na ética assim, na ética pessoal que você traz consigo, naquela que tem da sua vivência histórica e o que você traz também vai influenciar isso, mesmo que durante a formação, porque a gente também sabe que é uma carência que existe, duas questões na formação profissional. Tanto você discutir as questões da ética em si, pensando na ética, naquilo que você traz da filosofia, naquilo que vai te dar embasamento, como você falou, né, da gente pensar em pensadores do passado que já tinham essa clareza e que são pessoas que foram transformando a vida da sociedade ao longo do tempo, e a gente não tem, as pessoas não têm essa percepção, né? E, ao mesmo tempo, a gente discute muito pouco as questões sociais, né? Eu sempre costumo dizer, ultimamente, às vezes conversando com um amigo ou outro, que eu sinto falta da gente não ter medicina veterinária social. A gente fala muito hoje da saúde única, do bem-estar único, mas eu sempre vejo que falta esse lado da medicina veterinária social, ou seja, dela entender um pouco aquela comunidade, dela interagir com aqueles indivíduos, dela entender um pouco aquela cultura e dela também praticar essas questões da ética naquilo que ela está fazendo. Como é que você vê um pouco essa questão de não existir esses conteúdos, a não ser pelos professores? Por exemplo, se eu pegar você, o Matheus, provavelmente o professor Adroaldo, Pinheirinho, Rita Paixão, Rita Garcia, enfim, vários profissionais, né? Professora Adriana, e outros tantos que nós conhecemos, que eu vou esquecer a metade aqui, mas enfim, você sabe das pessoas que eu estou te dizendo, tem muitos, Maria José, pessoas maravilhosas.